Imagine que você compõe uma música linda, que vem de dentro, que você escreve com o coração. E essa música é gravada por 4.000 artistas diferentes. 4.000. No Brasil e no mundo. Por cantores famosos, por orquestras, por cantoras italianas, por artistas franceses, por Roberto Carlos, por Fafá de Belém, por Vanderleia, por Fábio Júnior, por sertanejos, por MPB, por românticos. 4.000 versões da mesma canção que você compôs, que saiu de você. Agora imagine que, enquanto isso tudo acontecia, enquanto a sua música embalava festinhas de rosto colado, declarações de amor, enlace de mãos de adolescentes em todo o Brasil, você foi ficando menos visível, menos chamada, menos lembrada. Não porque você não fosse boa, porque o Brasil tem uma forma muito específica de tratar as mulheres que ele adora. Ama a obra e esquece a autora. Essa autora é Martinha, o queijinho de Minas, que chegou à Jovem Guarda querendo ser médica, que virou a terceira cantora mais popular do Brasil, que foi para a Espanha e produziu o primeiro disco de Júlio Iglesias para o mercado brasileiro, que voltou ao palco ao lado de Roberto Carlos na Globo em 2010 e que, em 2019, descobriu que as próprias cordas vocais estavam ameaçadas. A história dela tem muito mais do que qualquer programa de domingo conseguiu mostrar. Quando o programa Jovem Guarda estreou num domingo de agosto de 1965 na TV Record, o Brasil nunca mais seria o mesmo. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, os nomes que definiram uma geração, que embalaram os primeiros amores de milhões de brasileiros que hoje têm mais de 60 anos. E havia naquele palco uma menina de Belo Horizonte que não havia planejado ser cantora, que estudava para o vestibular de medicina, que foi ao programa um dia por curiosidade e ficou por décadas. Martinha, o queijinho de Minas, como a batizou Roberto Carlos. 23 LPs, 3 milhões de cópias vendidas. A terceira cantora mais popular do Brasil pelo Ibope. Uma canção composta por ela, que foi regravada mais de 4.000 vezes por artistas do mundo inteiro. Uma temporada na Espanha, onde produziu o primeiro disco de Júlio Iglesias para o Brasil. E uma mãe que era a Candinha dos Mexericos, a mesma da canção de Roberto Carlos. Hoje, vamos contar essa história completa. Se você é da geração da Jovem Guarda, ou se cresceu ouvindo as histórias de quem foi, esse vídeo vai trazer de volta memórias que você não sabia que ainda carregava. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, deixa o seu like e ativa o sino. Diz nos comentários de qual cidade e país você está assistindo e conta qual música da Martinha ficou na sua memória. Vamos começar. Para entender Martinha, é preciso entender de onde ela vem. E de onde ela vem é uma das histórias mais curiosas e menos conhecidas da memória musical brasileira. Marta Vieira Figueiredo Cunha nasceu em Belo Horizonte, em 30 de julho de 1949. Era filha única. E a mãe dela não era qualquer pessoa. Dona Ruth, conhecida como Candinha, assinava a coluna Mexericos da Candinha na Revista do Rádio, uma das publicações mais lidas do Brasil durante a fase áurea do Rádio Nacional, editada desde 1948 até o final dos anos 60. Candinha era, na prática, uma das figuras mais influentes dos bastidores da música popular brasileira. A jornalista que sabia de tudo, que falava com todo mundo, que tinha acesso a informações sobre os artistas que ninguém mais conseguia. Tão influente que Roberto Carlos compôs uma canção com o nome dela. Candinha, uma música sobre a colunista que escrevia sobre os artistas. É uma das composições que ficaram na memória da época. E sim, a mãe da futura Martinha foi imortalizada numa canção do rei. Crescer nesse ambiente, filha de uma jornalista que conhecia todos os bastidores do mundo do rádio e da música, moldou Martinha de formas que nem sempre aparecem nas entrevistas. Ela sabia, desde pequena, como o meio artístico funcionava. Sabia das alegrias e das armadilhas. Sabia que fama é frágil
e que as colunas de fofoca podiam construir ou destruir carreiras. E ainda assim, ou talvez por isso, entrou. Com os olhos abertos, com talento, com uma voz que o rádio havia ensinado a valorizar antes mesmo de ela saber que a tinha. Desde criança, Martinha cantarolava músicas que compunha. Aprendeu a tocar piano aos 5 anos. Depois, veio o balé e o acordeão, uma formação musical ampla que seria a base de uma das carreiras de compositora mais ricas da Jovem Guarda. A filha da Candinha dos Mexericos. A menina que aprendeu piano aos 5 anos e balé aos 7. A adolescente que cresceu sabendo de cor os bastidores da música brasileira e que iria entrar neles pela porta da frente. Em 1965, Martinha tinha 16 anos e estava se preparando para o vestibular. O sonho era a medicina. Ela queria ser médica. Chegou a pensar em estudar no exterior. Uma jovem de Belo Horizonte, disciplinada, com planos concretos para o futuro. E então, num domingo de agosto de 1965, Roberto Carlos estreou um programa na TV Record, que mudaria não apenas a vida de Martinha, mas a história da música popular brasileira, Jovem Guarda. O programa que misturava rock com romantismo, que trouxe jeitos novos de dançar e de se vestir, que transformou a tarde de domingo num ritual nacional para uma geração inteira. E que Martinha assistiu, fascinada, como milhares de outros jovens brasileiros. O que diferenciou Martinha do resto do público foi o que aconteceu depois. Ela conheceu Roberto Carlos em Belo Horizonte e ele a convidou para participar do programa. Uma jovem mineira, com voz própria, com talento para composição, com a mãe conhecida nos bastidores da indústria musical. A primeira participação foi um teste, a segunda foi confirmação. E logo, Martinha foi contratada para o elenco fixo do programa, abandonando o vestibular de medicina para se tornar um dos novos rostos da Jovem Guarda. Na primeira apresentação, cantou Barra Limpa, uma composição sua dedicada ao próprio Roberto Carlos. E foi justamente naquele palco, naquela apresentação, que o rei lhe deu o apelido que ficaria para sempre, Queijinho de Minas. O apelido capturava algo real sobre Martinha. Havia nela uma doçura genuína, uma mineiridade que não era afetada, mas natural. Uma qualidade de voz que misturava leveza com profundidade emocional. Como o queijo artesanal mineiro, que parece simples, mas tem camadas de sabor que surpreendem quem presta atenção. A estudante de medicina que virou cantora por causa de uma tarde de domingo. A mineira que ganhou o apelido de Queijinho de Minas, do maior cantor do Brasil. E a compositora que, na primeira vez que subiu naquele palco, cantou uma música que ela mesma havia escrito. A chegada de Martinha à Jovem Guarda não foi gradual. Foi uma explosão. Em 1966, ainda no primeiro ano de carreira profissional, ela gravou seu primeiro grande sucesso, Eu Te Amo Mesmo Assim. Composição própria, num compacto simples que imediatamente chamou a atenção. A voz era inconfundível, levemente rouca, com um charme que o público identificava imediatamente como Martinha. Não precisava de apresentação. O que a distinguia das outras artistas da Jovem Guarda era uma combinação rara. Ela era cantora e compositora ao mesmo tempo. Enquanto muitas colegas interpretavam músicas compostas por outros, Martinha escrevia o próprio repertório. E o que ela escrevia tinha uma qualidade emocional que atravessava o rádio e chegava direto no coração do ouvinte. Numa pesquisa do Ibope, publicada pela revista Manchete, a mais respeitada publicação de variedades do Brasil da época, Martinha apareceu como a terceira cantora mais popular do país. Um número que precisa ser entendido no contexto. Estamos falando de um período em que o Brasil tinha cantoras do calibre de Elis Regina, Nara Leão, Maria Bethânia, Gal Costa. Ser a terceira mais popular num cenário assim não era pouca coisa. Ela chegou a ter uma agenda tão lotada que precisava recusar convites.
shows no Brasil inteiro, participações em programas de televisão nas principais emissoras, entrevistas, gravações, e em paralelo a tudo isso, continuava compondo. Cada novo disco trazia músicas que ela mesma havia escrito, um índice de criatividade e produtividade que poucos artistas de qualquer época conseguem manter quando a fama está no pico. Terceira cantora mais popular do Brasil, segundo o Ibope. Agenda lotada, composições próprias. E uma voz inconfundível que o Brasil inteiro aprendeu a reconhecer nos primeiros compassos. Em 1968, Martinha compôs e gravou a música que definiria não apenas a carreira dela, mas uma época inteira da música popular brasileira. Eu Daria Minha Vida. A canção era simples na estrutura, como as melhores músicas sempre são, e absolutamente devastadora na emoção. Uma declaração de amor total, sem reservas, sem condições, sem a racionalidade que a vida adulta impõe. O tipo de sentimento que só a adolescência e a música conseguem capturar sem vergonha. O sucesso foi imediato. E então, Roberto Carlos, seu amigo, seu parceiro artístico, o homem que a havia apelidado de Queijinho de Minas, a gravou. E quando Roberto Carlos gravava uma música naquela época, aquela música passava a existir em outro nível de visibilidade. Mas não parou em Roberto Carlos. A canção foi sendo descoberta, sendo passada de artista em artista, sendo adaptada para outros idiomas, sendo reinterpretada em contextos que Martinha nunca poderia ter imaginado quando a compôs. Fafá de Belém a gravou para a trilha sonora da novela Marcas da Paixão, da TV Record, levando-a para uma nova geração. Vanderleia a cantou no show homenagem Martinha Minha História. Aguinaldo Raiol, Hebe Camargo, Maria Alcina, Nelson Ned, Newton César, Milton Carlos, Ricardo Braga, Rony Von, uma lista que parece não acabar. E depois vieram os sertanejos. Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo na carreira solo, João Mineiro e Marciano, Roberta Miranda, Christian e Ralph, Fábio Júnior, ao todo, Eu Daria Minha Vida, acumulou mais de 4.000 gravações por artistas de todo o mundo. Em francês, na voz de Nicoletta. Em italiano, por Ornella Vanoni e Marisa Sania. Em espanhol, por artistas do México, da Colômbia, da Argentina. 4.000 versões de uma única canção, composta por uma menina de Belo Horizonte que queria ser médica. Você conhecia essa música? Sabia que era de autoria da Martinha? Conta nos comentários, porque muita gente cantou essa canção a vida inteira sem saber quem a escreveu. Eu Daria Minha Vida. 4.000 gravações. De Ornella Vanoni a Roberta Miranda. De Nicoletta em Paris a Chitãozinho e Chororó no Sertão. Uma música que pertence ao Brasil e que nasceu da cabeça e do coração de uma compositora que o Brasil deveria conhecer muito melhor. Aqui está o detalhe da trajetória de Martinha que mais surpreende e que raramente aparece em qualquer reportagem sobre ela. Em determinado momento da carreira, Martinha foi para a Espanha. Contratada pela Columbia Discos, ela se instalou em Madrid e construiu uma carreira internacional que ia muito além de traduzir as próprias músicas para o espanhol. Ela se tornou produtora, e não qualquer produção. Martinha foi a responsável pelo primeiro disco de Júlio Iglesias lançado para o mercado brasileiro. Ela produziu o álbum e foi além. Assinou as versões, ou seja, adaptou os textos das músicas de Júlio Iglesias para o português que o público brasileiro ouviria. Pense no que isso significa. Júlio Iglesias é, na história da música pop internacional, um dos artistas com mais discos vendidos de todos os tempos, um dos cantores mais conhecidos no mundo. E a ponte entre esse artista e o Brasil foi construída, no início, por uma cantora e compositora mineira que havia chegado à Espanha com a própria carreira e descobriu que tinha também talento para o lado de trás do microfone. Na Espanha, Martinha alcançou sucesso como cantora em espanhol, com versões como Hoy Daría Yo la Vida, Llueve,
Aqui, Secretos e suas composições chegaram a artistas europeus de grande prestígio, Nicoletta na França, Imelda Müller no México, Cláudia e Fausto na Colômbia, Ornella Vanoni na Itália. O capítulo espanhol de Martinha é por si só uma carreira que poucos artistas brasileiros alcançaram, e é praticamente desconhecido do público que a conheceu como o queijinho de Minas da Jovem Guarda. A mulher que produziu o primeiro disco de Júlio Iglesias para o Brasil, que teve músicas cantadas por Ornella Vanoni na Itália e Nicoletta na França, que construiu uma carreira europeia enquanto o Brasil ainda achava que ela era só a cantora dos domingos na Record. Quando o movimento da Jovem Guarda foi perdendo espaço no final dos anos 70 e início dos 80, substituído por outras tendências musicais, pela MPB, que ganhava prestígio intelectual, pelo rock nacional, que explodiria nos anos 80, muitos artistas daquela geração sentiram a mudança de forma brutal. Martinha encontrou um caminho que poucos imaginavam. Enquanto continuava fazendo shows para um público fiel que nunca a havia abandonado, ela manteve ativa a atividade que sempre havia sido sua arma mais poderosa: a composição. E descobriu que os artistas sertanejos, que estavam vivendo justamente na virada dos anos 80 e 90, um dos maiores booms da história da música brasileira, tinham um enorme apreço pelo tipo de canção que ela sabia escrever. Chitãozinho e Chororó gravaram Martinha, Leandro e Leonardo gravaram Martinha, Zezé de Camargo, na carreira solo, gravou Martinha, João Mineiro e Marciano, Mato Grosso e Matias, Christian e Ralph, Roberta Miranda. Esses nomes, nos anos 90, não eram apenas populares, eram fenômenos. Artistas que vendiam milhões de cópias, que lotavam ginásios, que tocavam em rádios do interior ao litoral. E muitos deles foram ao estúdio e gravaram canções compostas por uma mulher que havia começado a carreira cantando em domingos na televisão ao lado de Roberto Carlos. Essa capacidade de atravessar décadas e gêneros musicais, da Jovem Guarda ao sertanejo, do rádio dos anos 60 ao CD dos anos 90, é o que define uma compositora de verdade. Não é a cantora que sobrevive às décadas. É a autora cujas músicas continuam sendo descobertas e valorizadas mesmo quando a autora não está mais nos holofotes. Da Jovem Guarda ao sertanejo, de Roberto Carlos a Chitãozinho e Chororó. Uma compositora que transcendeu décadas e gêneros sem nunca precisar se reinventar, porque o que ela escrevia era simplesmente bom. No início dos anos 2000, Martinha tomou uma decisão que poucos esperavam e que revela algo fundamental sobre quem ela é fora dos palcos. Ela foi morar numa granja na região da Grande São Paulo. Não foi para uma mansão de artista, foi para uma granja, um espaço rural, com a terra, com os animais, com a natureza que as décadas de carreira nos grandes centros raramente permitem. E em algum momento, nessa fase de vida mais tranquila, longe dos holofotes, ela tomou outra decisão. Adotou um filho. O público soube desse detalhe de formas fragmentadas. Comentários em entrevistas, a foto que a espectadora Zilda Patti descreveu ao ver Martinha num aeroporto. Ela segurava o filho adotivo nos braços com tanto amor e tanto carinho que fez a espectadora dizer ao lado: "É a Martinha." Uma cena que ficou na memória de quem viu e que diz tudo sobre o tipo de mãe que Martinha se tornou. Essa fase da vida, a granja, a maternidade adotiva, o afastamento voluntário dos grandes holofotes, segue o mesmo padrão que define toda a trajetória de Martinha. Ela sempre escolheu a autenticidade sobre a visibilidade. Quando a música estava pedindo composição, ela compunha. Quando a vida estava pedindo terra, ela foi para a granja. Quando o coração estava pedindo filho, ela adotou. Há algo profundamente coerente nessa trajetória. Uma linha que vai da menina de Belo Horizonte, que aprendia piano aos 5 anos,
até a mulher que, décadas depois, segurava um bebê adotivo num aeroporto com o tipo de amor que faz estranhos parar e perceber. A Granja, no interior de São Paulo. O filho adotivo. A mulher que construiu uma carreira de décadas e que, quando os holofotes diminuíram, descobriu que a vida real tinha tanto para oferecer quanto qualquer palco. Em 2010, Martinha voltou à televisão da forma mais simbólica possível, ao lado do homem que havia mudado sua vida em 1965. Roberto Carlos a convidou para participar do show Emoções Sertanejas, um especial gravado para a CETAB TV Globo que celebrava a música sertaneja com um dos maiores nomes da música popular brasileira. Martinha subiu ao palco ao lado do rei e cantou Alô, uma composição do próprio Roberto Carlos. A cena tinha uma dimensão que o tempo tornou ainda mais poderosa. Dois artistas que se conheceram nos anos 60 num palco da Record, que compartilharam a Jovem Guarda nos seus anos de glória, que haviam seguido caminhos diferentes, um tornando-se o maior vendedor de discos da história do Brasil, a outra construindo uma carreira de compositora que atravessou continentes e décadas, se encontrando novamente, décadas depois, num especial da Globo. O show foi exibido como Especial da TV Globo. E o retorno de Martinha ao lado de Roberto Carlos trouxe de volta, para uma nova geração de espectadores, um nome que muitos conheciam, apenas através das músicas, sem saber quem havia escrito boa parte delas. Esse retorno também sinalizava algo sobre como a indústria musical brasileira tratava, e às vezes ainda trata, as mulheres da geração da Jovem Guarda, com gratidão pelo passado, com afeto genuíno, mas raramente com o protagonismo que as carreiras delas mereciam. Martinha voltou à televisão para cantar uma música de Roberto Carlos. Não para cantar Eu Daria Minha Vida. A música dela, que havia sido gravada por 4.000 artistas mundo afora. 45 anos depois do primeiro encontro. 2 artistas que a Jovem Guarda uniu e um palco da Globo que os reencontrou. Embora o Brasil ainda não soubesse contar a história da menor pela maior das duas vozes. Em 2019, durante a preparação do show Martinha Minha História, um espetáculo no Teatro Itália, em São Paulo, onde artistas de várias gerações homenagearam a obra dela como compositora, Martinha revelou um diagnóstico que a abalou profundamente: edema de Heinck nas cordas vocais. O edema de Heinck é uma condição em que ocorre acúmulo de fluido nas pregas vocais, geralmente associado ao uso intenso da voz ao longo de anos. Pode causar rouquidão progressiva, alteração no timbre vocal e, em casos graves, comprometimento sério da capacidade de cantar. O tratamento pode incluir terapia fonoaudiológica, mas muitas vezes exige cirurgia. E foi exatamente isso que Martinha, aos 69 anos, estava enfrentando. A possibilidade de uma cirurgia nas cordas vocais que poderia mudar para sempre a voz que havia definido a carreira dela por mais de 5 décadas. Ela foi honesta sobre o medo. Estou com um problema relativamente sério nas cordas vocais. Se chama edema de Heinck. E o que aconteceu, eu não sei. Foi descoberto há coisa de 2 meses. Estou começando a fazer um tratamento, para depois talvez fazer uma cirurgia. Mas ficaria feliz se eu não tivesse que fazer, porque tenho medo de cirurgia. Tenho medo de ser afastada dos palcos. Por isso, no show homenagem, Martinha não cantou. Ela fez apenas uma participação ao final, declamando um poema em homenagem à própria mãe, Dona Ruth, a Candinha, que estava presente na plateia, com 93 anos. A cena era de uma circularidade comovente. A filha da Candinha, que havia entrado no mundo artístico por causa da mãe que conhecia todos os bastidores do rádio. No palco de uma homenagem à própria obra, sem voz para cantar, declamando palavras para a mãe de 93 anos que havia chegado a ver o legado da filha ser celebrado. Você já perdeu algo que definia quem você era.
e teve que aprender a existir sem isso? Conta nos comentários. Porque essa experiência de Martinha, com a própria voz, ressoa em muita gente que está assistindo agora. O edema de Henke, o medo da cirurgia. E a filha da Candinha declamando um poema para a mãe de 93 anos, sem voz para cantar, mas com a obra inteira na plateia, cantando por ela. Aos 76 anos, Martinha, Marta Vieira Figueiredo Cunha, é uma das figuras mais importantes da história da música popular brasileira, que o Brasil ainda não reconheceu completamente, não por falta de legado. O legado está lá, concreto e mensurável. 23 LPs, 3 milhões de cópias vendidas, mais de 4.000 gravações de Eu Daria Minha Vida por artistas do mundo inteiro. Composições na voz de Roberto Carlos, Vanderleia, Fafá de Belém, Fábio Júnior, Chitãozinho e Chororó, Ornella Vanoni, Nicoleta. Uma temporada na Espanha, onde produziu o primeiro disco de Júlio Iglesias para o Brasil. O apelido de Queijinho de Minas, dado pelo maior cantor brasileiro de todos os tempos. A terceira cantora mais popular do país pelo Ibope. O reconhecimento existe. Os fãs que escreverem nos comentários de qualquer vídeo sobre ela. Como esquecer Martinha, uma voz que dizia tudo, namorei muito ao som da Martinha, provam que a conexão emocional que ela construiu em décadas de música nunca desapareceu. O que falta é a narrativa, a história completa. A história que inclui não apenas a cantora da Jovem Guarda, mas a compositora que atravessou continentes, a produtora que levou Júlio Iglesias para o Brasil, a mãe adotiva que foi morar na Granja, a mulher que, quando as cordas vocais ameaçaram, ficou parada no palco e declamou um poema para a mãe de 93 anos, porque se a voz não podia cantar, as palavras ainda podiam existir. Martinha não precisa de reabilitação pública. Ela nunca caiu, apenas ficou em lugares que as câmeras não alcançavam. A Espanha dos anos 70, a Granja dos anos 2000, o Hospital dos Tratamentos Vocais. Mas as músicas nunca pararam. Em algum lugar do Brasil, agora mesmo, alguém está ouvindo Eu Daria Minha Vida, sem saber que foi uma menina de Belo Horizonte que queria ser médica quem escreveu. 23 LPs, 3 milhões de cópias, 4.000 gravações de uma única canção, o primeiro disco de Júlio Iglesias para o Brasil, e uma voz rouca e doce que o Brasil nunca conseguiu esquecer, mesmo quando parou de procurá-la. Martinha foi a Queijinho de Minas, que chegou à Jovem Guarda querendo ser médica e ficou para sempre. Compôs uma música que foi cantada 4.000 vezes pelo mundo. Viveu na Espanha e produziu o primeiro disco de Júlio Iglesias para o Brasil. Voltou, ficou com o fiel público que nunca a abandonou. Foi para uma granja, adotou um filho, enfrentou um edema nas cordas vocais e subiu ao palco sem poder cantar, mas com a obra inteira fazendo barulho por ela. Essa é uma história que o Brasil precisava ouvir completa. Agora deixa nos comentários, qual música da Martinha ficou na sua memória? Eu Daria Minha Vida? Barra limpa? Eu Te Amo Mesmo Assim? E se você viveu os anos da Jovem Guarda, conta como era aquele tempo. Porque as histórias de quem estava lá importam tanto quanto qualquer documentário. Diz de qual cidade e país você está assistindo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino das notificações. Semana que vem, mais uma história que o Brasil nunca viu completa. Até lá!